Então tá, olá e sejam bem-vindos a mais um Sai.chat no canal Talking About Testing. Hoje eu estou aqui para conversar com o Alexandre, que é um aluno meu, né? E a gente trocou umas ideias aí via LinkedIn e o Alexandre se dispôs a trocar uma ideia sobre Cypress hoje. Então, para você que está chegando no vídeo agora aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as suas redes, com alguém que você acha que pode achar interessante esse tipo de conteúdo. E aí eu vou dar a palavra aí para o Alexandre se apresentar brevemente para a galera aí. Obrigado por aceitar o convite, Alexandre. Oi, Valmir, pessoal, todo mundo que está nos acompanhando. Prazer imenso falar contigo, o prazer é todo meu. Valmir, que é um cara aí que eu sigo há muito tempo, que eu faço os cursos dele e tudo que ele compartilha com a gente aproveita no nosso dia a dia, nos projetos e nas nossas POCs individuais. Estou nessa área de QA aí tem 12 anos, Valmir. Tenho boa experiência aí nessa área, já passei por vários projetos, Telecom, atualmente eu voltei para Telecom, trabalhei 7 anos num software específico que é do McDonald's globalmente, já trabalhei para empresas de cartões de crédito, e agora o meu foco, já tem algum tempo, né? Estou muito focado nessa parte de automação de testes aí, e ultimamente trabalhando com Cypress, que é uma ferramenta que aprendi a gostar, gosto bastante e tenho ajudado e tenho rampado a minha carreira usando essa ferramenta. Show de bola, que legal. Cara, então, já que tu comentou que tu começou a usar recentemente o Cypress, tu podia contar pra gente aí quando foi que tu descobriu o Cypress e quando tu descobriu o Cypress, qual foi a tua primeira impressão utilizando a ferramenta? E eu também gostaria de saber se antes de usar Cypress, se tu já automatizava testes com alguma outra ferramenta e caso sim, que ferramenta era essa? Tá, perfeito, Valmir. Eu estudei bastante Selenium, né? E comecei já a automatizar alguma coisa com Selenium. E no meu trabalho anterior, eu trabalhei 7 anos para a RDI, né? A empresa que se desenvolvia o software do McDonald's globalmente. E lá era um produto para desktop, né? A gente tinha muita dificuldade para poder automatizar e a gente tinha que fazer muitos ajustes, ver qual era a melhor ferramenta. E foi criado dois frameworks próprios, que é o OpenTest e o outro é o TAC, baseado no Selenium para a gente poder fazer automatização, né? Ok. E assim, e era bem trabalhoso, porque você teria que montar máquinas, uh, montar vários arquivos para montar um script, subir um ambiente, era bem trabalhoso. Em 2019, eu tenho um amigo, um grande amigo também, que é seu seguidor também, gosta do que você posta, que é o Rodrigo Clarinho, do que ele trabalha, ele é especialista de QA lá na DASA. Ele falou, Alexandre, tô, conheci o Cypress aqui, tô curtindo o Cypress. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Aí fui começar a pesquisar, outras empresas também começaram a aplicar Cypress, e o pessoal requisitando o Cypress. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Fui atrás. Fui procurar o Valmir na internet, fui procurar curso, fui tentar ver a ferramenta e fazer alguns estudos e algumas POCs. Assim, me surpreendi muito, muito mesmo, porque achei muito simples o setup dela. Com duas linhas de comando, a gente sobe o Cypress e já tem uns exemplos lá rodando. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, o quê? E assim, e uma coisa que eu gosto também, eu gosto bastante de JavaScript, né? E você automatizar em JavaScript, você poder gerar um report, assim, eu achei muito. Eu me apaixonei, a palavra é essa, eu me apaixonei pela ferramenta, assim, e tive prazer de fora do meu horário, fim de semana, fazendo scripts para testar as funcionalidades, para testar realmente a ferramenta, se era aquilo mesmo que todos faziam. E assim, cara, foi a experiência ótima, porque assim, o que ele me falou que ele estava gostando, eu vi nos estudos, comecei a fazer e comecei a aplicar nas minhas POCs aqui e realmente vi que a ferramenta é,
o impacto inicial foi excelente, porque ela é muito fácil de você fazer o setup dela. Você não precisa de máquina virtual, não precisa nada. Você, na sua máquina, você já consegue ver o teste executando, e do outro lado ver os requests lá. Eu fiquei impressionado com isso. Legal. Achei interessante que tu comentou o fato de que foi prazeroso ao ponto de que tu investiu tempo fora do teu horário de trabalho para brincar com a ferramenta. Isso é uma coisa que tem um autor que eu sigo e que eu assim, até recomendo para a galera que trabalha na área de engenharia de software, que é o Robert C. Martin, o Uncle Bob, né? O autor do Clean Code, Clean Coder e toda a série Limpa. E ele fala muito isso, assim, que como profissionais de engenharia de software é nossa responsabilidade, a nossa carreira é de nossa responsabilidade. A gente não tem que esperar que as empresas te deem espaço para aprender, né? Tipo, se a empresa te dá espaço para aprender, ótimo. Mas se ela não te dá espaço para aprender, a responsabilidade de aprender é tua. E eu achei legal que tu trouxe esse fato de que o Cypress chega a ser prazeroso ao ponto de que tu investe tempo fora do teu horário de trabalho para estudar a ferramenta. E o ponto que eu quero chegar é que eu considero isso importante, porque quando a gente deixa para experimentar num projeto real, a gente tem uma pressão muito grande, vindo da gestão, vindo do cliente, vindo dos stakeholders, e a gente não tem aquela tranquilidade de experimentar com calma e ver as limitações, ver o que funciona, ver o que não funciona, o que funciona melhor do que alguma outra alternativa. Porém, quando a gente tem essa questão de, eu posso experimentar fora do horário de trabalho, a gente descobre tudo isso antes, e quando vem um projeto do mundo real, a gente está preparado para lidar com esses problemas. Então, achei excelente essa tua introdução aí. Cara, me diz uma coisa, quais são as principais fontes que tu utiliza para estudar Cypress? Olha, a comunidade em si do Cypress é muito legal, né? É uma comunidade bem grande e eles compartilha muito conteúdo, né? E hoje em dia, onde eu mais consumo é o seu blog, Bomber. O que você faz no YouTube e seus cursos na Udemy, né? Esses são a minha principal hoje para eu colocar, colocar nos meus estudos e aplicar também no meu projeto. Ok, que legal. Fico feliz de saber que os meus conteúdos estão ajudando a galera que trabalha em projetos reais utilizando Cypress, bacana. E, E, inclusive, desculpa, por favor, inclusive, por favor. Valmir, eu comentei isso contigo. Me perguntaram, Alex, quais as suas referências na comunidade de Cypress? E eu estou repetindo aqui novamente para você. Eu falei que o Valmir era a minha referência, né? E tá vendo como essa comunidade é tão forte? O Valmir que mora na Holanda, tal. Nossa, ele realmente é muito bom, tal. Os vídeos dele, os treinamentos dele, a gente consegue aprender bastante. Legal, legal. Uma das coisas que os meus alunos normalmente me dão um feedback que eu fico. Eu sou um cara que, quando eu compro cursos online, eu gosto de material direto ao ponto. Eu não gosto daqueles cursos que levam 15, 20 horas, porque eu começo e daí na primeira hora eu já estou desistindo, assim, tipo, eu gosto de coisa mais objetiva. Então, quando eu comecei a criar cursos online, eu criei cursos como eu gostaria de consumir, então bem objetivos, bem direto ao ponto. E em vez de fazer um curso completão de Cypress com tudo, eu resolvi fazer um básico, um intermediário, um avançado, um divisor regression, porque daí, se o cara já sabe o básico, o cara pode começar do intermediário adiante, não precisa, né, consumir tudo que ele já sabe. E esse é um dos pontos assim que eu tento trazer nos cursos da escola Talking About Testing, tipo cursos direto ao ponto, cursos que são que tu vai conseguir usar ali 2, 3 horas do teu dia estudando, e no dia seguinte tu vai poder começar a colocar em prática aqueles aprendizados realmente, né? Exatamente. Além do material da Talking About Testing, tu consome a documentação oficial do Cypress? E caso sim, o que que tu tem a me dizer assim sobre a documentação do Cypress, cara? Eu utilizo bastante a documentação, Valmir. A documentação do Cypress é muito. Não sei se eu posso dizer se é completa, né? Mas assim, praticamente é quase completa. Por quê? Ela é bem detalhada,
vem com exemplos, com screenshots, e além disso ela vem com vídeos. Eu acho isso sensacional. Você está com uma dúvida numa funcionalidade, você vai lá, aí você vai ver o exemplo, como que você faz a sua config, aí tem um screenshot lá do exemplo, a config é essa, e tem um exemplo de um vídeo rodando lá. Eu acho aquilo sensacional, muito bom, porque te ajuda muito. Sim. A documentação do Cypress é show de bola. Uma das coisas que muitas pessoas comentam comigo da documentação é que muitas vezes é um dos primeiros pontos para eu decidir se eu vou usar ou não a ferramenta, porque se eu não tenho um suporte bom, né, não tenho onde consultar quando eu estou com um problema, é um ponto a se considerar, né? Então isso é uma coisa que bastante gente traz. Outro ponto é também a questão da questão das boas e más práticas, né? O Cypress, esses dias eu estava conversando com alguém que falou assim, eu acho muito legal que ele te mostra, não, foi acho que um mentorado meu numa sessão de mentoria, ele falou tipo, eu acho muito legal que às vezes eu estou usando o Cypress e eu estou fazendo uma coisa errada, daí eu vou olhar na documentação e tem lá o como fazer e como não fazer, e o como não fazer é exatamente o que ele estava fazendo. Então, tipo, eu acho isso realmente muito interessante, assim, que a ferramenta não só te ensina como é o certo, mas também o como é o errado e o porquê que isso não é uma boa prática e como fazer as coisas do jeito certo. E fora a documentação em si, tem muitas referências externas para o blog da ferramenta, para o blog do Gleb Barmutov, que é o cara que está por trás do Cypress aí, né, que foi VP de Engineering, hoje é Distinguished Engineer no time. Né, toda hora eles estão fazendo um meetup para divulgar alguma nova funcionalidade, é uma ferramenta que é difícil, né? Tu falou, eu não sei se é completa, porque toda hora eles estão lançando uma versão nova, né? Mas cada versão nova eles estão atualizando a documentação. Até tem uma iniciativa que o Pedro Ivo está tocando de traduzir a documentação, que é uma coisa que assim provavelmente nunca vai ficar completa como é a oficial, porque sempre está lançando coisa nova e sempre está atualizando a documentação, mas a gente vai correndo atrás e traduzindo o que dá. Perfeito. Cara, me conta, assim, ó, uma curiosidade que eu tenho, que eu já fiz essa pergunta para outras pessoas que eu fiz esse sai.chat. Se tu pode me contar de algum projeto recente onde tu trabalhou com o Cypress, o que foi possível fazer com o Cypress que seria difícil ou assim não tão facilmente atingido se tu tivesse utilizando uma outra ferramenta, como por exemplo o Selenium? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, realmente, e a gente tem levado isso nas discussões de quando escolhemos uma ferramenta para testes, né? Atualmente eu trabalho para o projeto da Claro, né? Eu trabalho hoje na consultoria Dextra, aqui no Brasil, e eu fui exatamente para esse projeto para trabalhar com o Cypress. Lá tem o Renato, que ele iniciou antes de mim, e ele também é um entusiasta, um apaixonado pela ferramenta Cypress, e ele chegou para automatizar, porque não tinha nada automatizado. Ele iniciou o Cypress. Quando eu iniciei no projeto, a gente conversou sobre continuar ou não com a ferramenta. E nós dois não pensamos duas vezes, que seria com Cypress e quais os motivos. A nossa intenção é automatizar todas as features da nossa squad e poder passar esse conhecimento para as outras squads que não têm esse tipo de automação. E com Cypress, a curva de aprendizado é menor, que se a gente for comparar com o Selenium, que eu já trabalhei com o Selenium, que é mais trabalhoso para você montar um ambiente, a curva de aprendizado é maior também, e com Cypress não, a curva de aprendizado é menor, o tempo para você automatizar também é menor, e as pessoas que fossem trabalhar com uma ferramenta, ia ser mais simples ela poder já iniciar a mexer e já automatizar esses testes. E foi isso que a gente conversou, a gente começou a implantar isso lá, e a ideia agora é poder mostrar, a gente já mostrou o que nós fizemos para o nosso PO, para todos os stakeholders reunidos, né? E todos gostaram do que nós apresentamos, porque é uma forma simples e mais rápida, e assim é prazeroso para mim, para ele, e certamente será prazeroso para outras pessoas que forem também automatizar com Cypress. Perfeito. Interessante esse ponto que é,
Tipo, se a gente vai comparar o Cypress com uma ferramenta como o Selenium, com o Selenium a gente tem que investir uma certa quantidade de tempo inicialmente para configurar. Ah, quero configurar que tire screenshot quando falha o teste, eu tenho que fazer isso na mão. Quero configurar que ele grave um vídeo, eu tenho que fazer isso na mão. Então, assim, o setup inicial realmente é muito mais simples, né, com o Cypress, porque ele já te traz muita coisa de mão beijada, né, digamos assim, né? Tipo, tá tudo pronto ali para tu sair usando e isso eu acho uma das coisas mais interessantes realmente do Cypress, que é a questão de, tipo assim, como tu comentou no início, com dois comandos na linha de comando, tu instala e inicializa ele, já tem tudo pronto para sair usando, e aí tu já começa a focar em escrever testes realmente, é tipo, qual é a funcionalidade que está no meu board aqui para eu puxar e automatizar, e já começa a automatizar, né? Enquanto que se tu está utilizando uma outra ferramenta, tu tem que às vezes criar toda uma estrutura que vai te demandar tempo para daí começar a fazer a real atividade de automatizar o teste de uma determinada funcionalidade, enquanto que o Cypress já sai direto pronto para começar a automatizar com um monte de coisa pronta ali que outras ferramentas não te oferecem. Perfeito. Tu comentou então que no time, na squad onde tu trabalha, tu tinha uma pessoa que já trabalhava com Cypress e tu entrou para dar continuidade nisso daí. Vocês são as únicas pessoas que utilizam Cypress nesse time, nesse squad, ou tem outras pessoas que dão algum tipo de auxílio? Somos nós dois, Valmir. Inclusive, assim, a gente começou a apresentar o nosso trabalho, aquela tal história, né? O QA, ele nunca entrega valor, né? E a gente sempre costuma fazer. O que, que eu falei assim, Renato? A gente precisa apresentar o que a gente faz aqui para todo mundo. E a gente começou a apresentar o que a gente, os nossos scripts com Cypress em cada review das sprints, né? E Perfeito. PO, Scrum Master começaram a ver realmente o nosso trabalho. E falou, opa, aí, nossa, todo mundo gostou. E isso daqui, isso começou a espalhar para as outras squads. E as outras squads, até de outros clientes, também não da nossa empresa, Dexter, não utilizam Cypress. E com isso, a gente começou a escrever no blog da nossa empresa sobre o Cypress, que a gente trabalhava com Cypress, a gente começou a divulgar o nosso trabalho e Uhum. começou a divulgar a ferramenta. Com isso, outras pessoas que estavam indecisas de outros projetos, em qual ferramenta escolher para automatizar, começaram a procurar a gente para Interessante. saber como que foi, por que a gente escolheu o Cypress, qual foi o nosso caminho. E eu achei isso muito, muito legal. E assim, aí procuraram a gente e a gente deu aquele setup inicial, explicou quais o porquê escolher o Cypress, né? Qual que seria o ganho dele, o ganho dele. Uh, e com isso, muitas outras pessoas começaram realmente a adotar o Cypress depois desse bate-papo que a gente teve. Porque estavam em dúvida, viu que a gente aplicou no nosso projeto, teve sucesso e vieram conversar com a gente. Cara, isso é sensacional, é enriquecedor. É muito Show de bom isso bola. daí. Legal. Eu acho bem interessante esse ponto de tu tem projetos diferentes, com pessoas diferentes, e aí tu começa. Eu achei muito interessante o fato de que vocês começaram a publicar conteúdos internamente dentro da empresa para mostrar o que vocês estavam fazendo, e até um ponto que você falou, tipo, o QA não entrega valor. O valor que o QA entrega é um software sem bugs, né? Tipo, com o mínimo possível Exato. de bugs. O QA ele está ali para a prevenção de bugs, né? Tem muita gente que tem um pensamento de que a gente está ali para achar bugs. E sim, a gente está para achar os bugs antes de eles irem para a produção, né? Durante o desenvolvimento de software, o quanto mais cedo possível. Mas o valor que o QA entrega é exatamente assim, que quando vai para a produção, ele tem zero bugs, ou que se são bugs que passaram, são bugs que são de funcionalidades que quem sabe nem são tão usadas, quem sabe nem deveriam existir, né? Uh, Exato. mas eu acho interessante também, e também essa questão de as pessoas começaram a ver que vocês, quem sabe, começaram a ter uma produtividade maior, e aí começaram a procurar vocês para, quem sabe, adotar essa ferramenta em outros projetos. Muito legal. Uh,
E me diz uma coisa, quais são, se tu pudesse elencar algumas funcionalidades favoritas do Cypress, quais seriam elas? Olha, o Cypress tem muitas funcionalidades, né? Que tem muitas que a gente nem conhece ainda, né? Mas assim, acho que assim, uh, screenshots, vídeos quando falha, são excelentes. Aquela da espera do Cypress, né? Aquela espera um elemento tá visível para depois clicar também é Espera fundamental. automática. Isso, espera automática, nossa, é show de bola. A interface dele em si, de um lado ele está rodando o seu teste, você está vendo ele rodar, do lado você está vendo suas requests. Mas uma que eu acho sensacional é o Selector Playground, que a gente, Uhum. na própria ferramenta do Cypress, a gente consegue achar ali os elementos da DOM para a gente colocar no nosso CI lá, .get. Sai.get. É, eu acho aquilo sensacional e ajuda muito, porque assim, muitas pessoas automatizam, mas elas não conseguem ainda identificar um elemento, um ID na DOM. Ela não consegue ainda inspecionar isso. E o Selector te ajuda muito. Isso você usando a boa prática, né? Que o Cypress também ele te dá a dica como você utilizar o Selector lá. Para mim, acho que é a ferramenta número um, ainda mais para uma pessoa que está iniciando Uhum. com automação e mexer com a ferramenta, isso vai te ajudar muito. Legal, legal. Gostei das tuas favoritas aí. Screenshot, quando o teste falha, os vídeos sendo gerados automaticamente, o Selector Playground realmente é uma mão na roda, né? Tu não precisar abrir a aplicação num outro navegador, inspecionar o elemento para daí identificar a árvore do DOM ali para tu ver qual o seletor. Óbvio, nem sempre o Selector Playground vai te trazer o melhor seletor possível, mas em muitos casos ele vai, né? Então assim, é aquela coisa de aumentar a tua produtividade, né? O tempo que tu ia perder, digamos, abrindo inspect, achar o seletor, é um clique e ele já tem ali o sai.get para ti prontinho para tu copiar e colar no teu teste e já sair para o próximo comando, né? Isso é realmente muito legal, cara. Alexandre, tá muito bom o papo aqui. E eu queria, para a gente fechar esse bate-papo aqui, eu queria que se tu pudesse dar uma dica para quem ouviu falar sobre Cypress, mas ainda não usou, ou está recém começando, qual seria assim a dica do Alexandre para essa galera que está começando com Cypress? Realmente, o papo tá ótimo, excelente, Valmir, ele tá passando bem rápido, né? A dica, tem dicas sim para dar, assim, ó, cara, estude, procure os cursos do Valmir na Udemy, que são excelentes. Leia o blog dele, vê todas as dicas, tá? Ele tem uma seção lá, Pitadas de Cypress. Cara, já usei muitas suas pitadas em Valmir. E ajudam muito, cara. As pitadas do Cypress do Valmir. Acompanhe isso e orem a documentação. E o que eu sugiro, faça um POCs do que você aprendeu e coloca no seu GitHub pessoal, isso vai te ajudar bastante. Porque quando você for trabalhar isso, for aplicar numa empresa, opa, eu já fiz um POCzinho aqui, como que eu posso ver aquilo, ver o que eu fiz lá na minha POC e colocar aqui no meu projeto real? Será que eu tenho? Estudar, cara. E assim, você não vai se arrepender, porque você vai ter prazer em automatizar com Cypress. Perfeito, cara, muito legal. Obrigado pelos elogios aí com relação aos cursos. Eu acho essencial esse último ponto de fazer as POCs, né, as provas de conceito, porque o Cypress, como qualquer ferramenta, ele tem as suas limitações e dependendo do que a gente está testando, a gente tem que, antes de falar, que nem tu falou no início, que eu me apaixonei. Eu não gosto muito do termo se apaixonar por uma ferramenta, porque quando a gente se apaixona por uma ferramenta, às vezes a gente acha que ela vai ser a única ferramenta que vai resolver nossos problemas. E tá certo que o Cypress resolve muitos problemas, né? Porque tu consegue fazer teste de interface gráfica, tu consegue fazer teste de API, tu consegue mexer no próprio sistema, tu consegue rodar comandos que executam no próprio sistema operacional, tu consegue fazer stub de rede, tu consegue fazer um monte de coisa. Mas é interessante, tipo, eu tenho um problema e eu vou
experimentar com o Cypress se ele resolve o meu problema. E daí, se eu tenho sucesso nessa prova de conceito, nessa POC, daí sim eu vou, quem sabe, avançar e tornar isso aqui um projeto de verdade. E eu não só recomendo fazer POCs, como fazer POCs com mais de uma ferramenta, né? Quem sabe fazer, comparar. Eu assisti, agora não me lembro onde é que foi que eu vi isso, mas eu acho que foi algum GitHub da vida aí, eu vi foi uma palestra de Cypress que eu assisti na semana passada, num meetup de Cypress, uh, onde foi o pessoal da Red Hat, o pessoal que trabalha no time do Ansible, eles, antes de decidirem, eles tinham que reescrever o front-end de algumas aplicações, e antes de eles decidirem por qual ferramenta de automação de teste eles iam utilizar, se eles iam continuar utilizando o que eles já utilizavam, se eles iam utilizar uma nova, eles resolveram pegaram 3 engenheiros, né? Um engenheiro, todos os engenheiros de qualidade, um que trabalhava, que tinha mais especialidade com Cypress, um que tinha mais especialidade com Nightwatch, se eu não me engano, e um que tinha mais especialidade com Puppeteer. E daí eles pegaram o mesmo projeto, um CRUD, assim, bem basicão, e pegaram o cara de Cypress para automatizar esse CRUD usando Nightwatch, o cara de Nightwatch para automatizar esse CRUD usando Puppeteer, e o cara de Puppeteer para automatizar esse CRUD usando Cypress. Então, assim, tirou todo o viés da pessoa, eu já conheço, então assim, não, tu tá utilizando uma ferramenta que tu nunca usou, né? E aí experimentaram, né? E aí conseguiram, daí sim, tomar uma decisão, tipo, daí fizeram tipo, uma tabela de decisão com algumas coisas que eram importantes pro contexto deles, e aí falaram, não, tipo, o Cypress ganhou porque ele atende esses requisitos mais do que essas outras ferramentas, né? Mas, em alguns casos, pode ser que uma outra ferramenta ganhe. Então, assim, eu acho que o ponto principal é faça uma prova de conceito antes de sair decidindo o que tu vai utilizar, porque nem sempre, quem sabe, a ferramenta vai resolver um problema específico que tu tenha. E aí tu pode ter que... E nada te impede de, para um problema específico, quem me segue sabe essa frase, ferramentas diferentes resolvem problemas diferentes. Então, nada te impede de tu ter, para um problema específico, alguma outra ferramenta, quem sabe um Selenium, e para a grande maioria dos teus problemas de interface gráfica de usuário, um Cypress, por exemplo. Né? Nada te impede de ter essa combinação de ferramentas para resolver problemas diferentes. Alexandre, muito bom conversar contigo. E muito boas as tuas dicas, muito boa o bate-papo em geral. Queria te agradecer de novo aí por ter aceitado o convite para esse Sai.chat. Para a galera que está assistindo o vídeo aí, não esquece, se não deixou ainda, de deixar o seu like, se não se inscreveu no canal ainda, de se inscrever para receber notificação de tudo que está rolando aí. Né? Toda semana está saindo vídeo novo no canal Talking About Testing, toda semana tem as lives, se você quiser acompanhar as lives, se inscreve para receber as notificações. Né? Acho que até no momento da gravação aqui já saíram, sei lá, umas 14 ou 15 lives por aí. Então, tem bastante coisa legal, bastante coisa de Cypress e bastante coisa que não é de Cypress também nas lives. E eu acho que é isso daí para a gente fechar, então. Muito obrigado, Alexandre. Palmeira, eu que agradeço. O papo foi excelente, passou super rápido. Muito Então tá, obrigado galera. mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.